Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Lúcia. Já estive com vocês na sexta-feira com alguns alunos, né? E hoje, então, nós vamos dar continuidade às aulas de língua portuguesa remotamente, né? E com um novo roteiro de estudos para a semana do dia 22 ao dia 26, tá? Então, eu estou agora com vocês com as explicações. Vocês vão receber também um formulário para vocês acompanharem por lá, fazerem as atividades e me enviarem, né, as respostas até o dia 26, até a sexta-feira. Mas até lá, tem várias tarefas a serem cumpridas. Nessa semana, por exemplo, vocês vão precisar ler um livro, tem 70 páginas, é um livro bem gostoso de ler. Eu sei que a maioria vai gostar muito, então nós temos aí esse compromisso de fazer a leitura de um livro, até sexta-feira, tá? Porque tem atividades sobre essa leitura que vocês vão precisar responder no formulário e me enviar até sexta-feira, né? Então, nós temos também as aulas do Centro de Mídias. Então, nós temos aqui, ó, dia 23, que é na terça-feira, ou amanhã, das 11h30 às 12h. Dia 25, que é na quinta-feira, das 10h30 às 11h. E na sexta-feira, dia 26, das 11h às 11h30, vocês terão mais uma aula aí do Centro de Mídias. É muito importante que vocês acompanhem, porque inclusive lá vocês vão ter tarefas para vocês fazerem, que precisam ser feitas e respondidas lá, enviadas lá. E eu tenho acesso através da Secretaria Escolar Digital, através da sede, eu vou ter acesso a essas tarefas que vocês fizerem, tá? Então, é bem importante que vocês participem de tudo. Eu vou gravar essa aula de vocês e vou disponibilizar lá naquele mural digital, que eu já falei para vocês na sexta-feira, para que vocês possam rever quantas vezes forem necessárias, tá? Bom, já falei das aulas do Centro de Mídias, das tarefas, o prazo para vocês fazerem todas as tarefas, as minhas, né? E me enviar, e vocês me enviarem, é até o dia 26, até sexta-feira. Então, geralmente no sábado eu gosto de corrigir, final de semana, para poder enviar para vocês. Bom, vamos lá. Vocês também têm aqui no roteiro de estudos, vocês têm aqui orientações de como vocês se registrarem no caderno, tá? Então, você vai precisar colocar a data de hoje, 23 de fevereiro, no seu caderno. Escrever aí, roteiro de estudos para 6 aulas de língua portuguesa. Aí, então, essas 6 aulas, elas são compostas de que maneira? 3 aulas do Centro de Mídias nos dias 23, 25 e 26 de fevereiro. Lembrando que, se é a sua semana de estar em aula presencial, então você não vai conseguir acompanhar as aulas do Centro de Mídias ao vivo, né? Que inclusive tem a interação através do chat e tudo, então você não vai conseguir. Então, o que você faz? Você assiste pela TV, você pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube. Tem várias maneiras aí de você pegar reprise, mas é importante que você veja, você assista, porque as minhas aulas, elas são todas combinando, né, com o planejamento do Centro de Mídias. Então, nós caminhamos juntos. As minhas atividades, né, as minhas aulas, eu caminho juntinho com o mesmo planejamento do Centro de Mídias, tá? Então, vocês vão registrar aí 3 aulas do Centro de Mídias e mais 3 aulas com atividades através de formulário do Google. Então, qual é o assunto nosso aí dessa semana? Conhecer o gênero textual anotação, sua funcionalidade e os contextos de circulação. Identificar e compreender as principais características do gênero textual anotação. Então, muita gente pode falar nesse momento, nossa, mas é um gênero textual? A anotação é um gênero textual? É sim.
né? E tem várias maneiras de nós trabalharmos essa anotação, e é um assunto muito importante para o nosso estudo. Eu falo nosso porque eu continuo estudando, né? Nós temos que estudar sempre, não podemos parar. Então, eu tenho o hábito de fazer anotação de várias maneiras. E essa aula de hoje vai ser bem importante, que vai te dar assim várias possibilidades de você trabalhar esse gênero textual a seu favor. Não só nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de matemática, não só em aula da escola, em casa, né? Então, tem várias situações que nós usamos para fazer uma anotação. Então, por exemplo, alguém vai te ensinar a fazer alguma coisa que você quer muito aprender, você tem receio da pessoa te explicar tudo e depois você está longe dessa pessoa, vai tentar fazer sozinho e não vai conseguir. Falar, depois não vou ter como perguntar, não vou ter como saber. Então, o que eu costumo fazer, por exemplo, enquanto a pessoa está me ensinando, eu vou anotando tudo bem direitinho, em detalhes. E aí o que acontece? Quando eu vou para minha casa e eu vou colocar em prática aquilo que minha amiga ou alguém me ensinou, eu tô lá com o meu papel cheio de anotações e inclusive o que acontece é que eu tenho até a sensação de que a pessoa está ali pertinho de mim, porque eu vou lembrando da pessoa me explicando o passo a passo e eu não sinto falta da pessoa ali, porque aquele papel com aquelas anotações acabaram ficando no lugar da pessoa, né? Eu fiz a representação da explicação da pessoa ali. O mesmo acontece em sala de aula. Se você é um aluno que tem o hábito de anotar as explicações do professor, ou então as datas importantes, assim como eu passei para vocês agora há pouco sobre as datas das aulas do Centro de Mídias, e eu pedi que vocês anotassem na agenda, tá bem aqui em cima. Olha, eu pedi que fizesse anotação na agenda. Então, olha, bem aqui, ó, anote na sua agenda. Se você estiver em aula presencial, deve assistir reprise das aulas. Então, essa anotação da agenda, ela é parte, né, desse gênero textual que nós vamos trabalhar hoje. E é algo que vai funcionar a seu favor. Né? Uma pessoa tem uma consulta médica, coloca, escreve num papelzinho, põe lá na geladeira, um ímãzinho, né, segurando. Isso é um trabalho do gênero textual anotação. Né? Então, nós fazemos muito disso no dia a dia e nem nos damos conta, muitas vezes. Então, é um gênero textual importante que ajuda a todos. É necessário, né? Bom, a quarta orientação aqui é: copie no seu caderno de língua portuguesa todos os trechos deste formulário com a indicação copiar no seu caderno. E peça para que o seu responsável olhe a atividade que você fez, te dê alguma orientação. Eu falo que nessas aulas remotas, os seus pais, os seus responsáveis, eles estão em parceria comigo, em parceria com a escola. Então, eles acabam sendo os meus olhos, a minha boca, né? Porque estamos distantes, estamos em isolamento. Então, os pais vão olhar e vão dizer, olha, pode melhorar a letra, olha a organização do seu caderno. Eles vão te dar alguma dica para você ir sempre melhorando, né? E vão assinar o seu caderno. Depois de olhar tudo direitinho, de orientar, ou de elogiar também, por que não, né? Eu tenho elogiado muitos cadernos maravilhosos que eu tenho visto. Aí, então, eles vão assinar, certo? Bom, a quinta orientação diz assim: você receberá sua nota após o dia 26. O Pro, que dia é? Eu não tenho como dar uma data certinha, um horário, porque eu tenho muitos alunos, centenas de alunos, então eu levo bastante tempo corrigindo. O que eu posso dizer, com certeza, é que vai ser depois do dia 26, porque 26 é o prazo de entrega. Então, depois disso é que você vai receber, tá? E você vai receber de que maneira? Através do e-mail que você cadastra no início do formulário. Vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu já... Tá logo em seguida, já vou mostrar para vocês, ó. Aqui. É aqui que você vai indicar o e-mail para você receber a devolutiva. E então, nessa devolutiva, já vai ter a sua nota, né? E aluno que escreve o e-mail errado, faltando um pontinho, ou trocando uma letra, ou até esquecendo uma letra, ou seja, errando o e-mail, não vai receber o retorno, tá? E aí eu não tenho como reenviar para você. Bom,
Alguns pais estão me perguntando se podem cadastrar o e-mail deles para receber a atividade dos alunos. Com certeza pode, tá? Mas se você quiser colocar o seu e depois você encaminha o seu e-mail para o teu responsável para ele também ver, para ele ficar por dentro do seu andamento, do seu desempenho, tá? Bom, sexta orientação. As atividades valem nota de 0 a 10. Então, toda semana tem um roteiro novo de estudos. Como eu já disse, seguindo aí o conteúdo do Centro de Mídias, é um planejamento só. Estamos trabalhando todos juntos, né? Então, toda semana eu envio um formulário novo, um roteiro de estudos novo, vídeo, se for o caso, né? E sempre a atividade vai valer de 0 a 10. Se tiver 15 questões, 18 questões, não tem problema. Eu mando um recadinho e digo, olha, quem acertou, vamos dizer que tenha 18 questões, quem acertou 18 questões, óbvio, né, nota 10. Se acertou entre 16 e 17 questões aí, 16 ou 17, nota 9. Aí eu vou mandando orientações, tá? E é sempre importante que você faça o melhor que você puder, para você garantir a melhor nota. Eu tenho visto, tenho feito correção de alguns formulários, já que eu passei para vocês, e eu vejo o aluno respondendo aquilo sem ler. Eu sei que não leu, porque são perguntas muito óbvias, que se o aluno lesse, ele ia dar uma risada até, nossa, que pergunta, essa é muito fácil de responder. E tem aluno que erra, por quê? Porque não lê. Então, sempre tem aí uma perguntinha que a gente fala, essa aqui acaba me mostrando se o aluno leu com atenção ou não, né? Então, a leitura, eu sempre falo isso para os alunos, a leitura, ela precisa ser assim. Leu uma vez, mas você não pode ler pensando no que você vai almoçar, pensando no que você vai assistir depois do almoço, ou pensando nas respostas que você precisa escrever lá no WhatsApp. Não é assim. Você precisa esquecer todas as outras coisas e focar na leitura. Você tem que ter a sua atenção todinha para a leitura. Isso é importante. E, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre essa atenção total para a leitura, que ajuda a fazer as anotações, né? E você mantendo o seu foco total, a sua atenção total na leitura, você consegue até ir desenhando na sua cabeça a história daquilo que você está lendo. Quando isso acontece, significa que você se apropriou daquilo que você leu. Então, você é capaz de responder questões sobre aquilo, você é capaz de se sair bem em algum teste que for fazer, em alguma prova, não importa quanto tempo depois, não é? Você leu e você foi absorvendo todas as informações daquilo que leu. Então, é um teste que eu sempre ensino aos meus alunos, olha, vão lendo, e se você conseguiu desenhar enquanto você está lendo, se você conseguiu desenhar aquela história, aquele conteúdo que você lê, está ficando na sua cabeça, significa que você entrou no mundo daquela leitura e você vai ser capaz, sim, de responder as questões, de se sair bem e ter um desempenho maravilhoso, tá? Então, façam isso. Se for um vídeo que você for precisar assistir, né, para aprender algum conteúdo, desenvolver alguma habilidade de língua portuguesa, né, ou projeto de vida, que seja qualquer conteúdo, qualquer matéria, você também precisa se sentir ali junto com aquele conteúdo e desenhando aquilo, vendo aquilo acontecer. Aí sim, você vai estar envolvido com aquilo, vai estar se apropriando do conteúdo. Não importa, mesmo que não seja matéria da escola, de aula, de disciplina nenhuma. Qualquer coisa que você vai aprender. É importante isso. Se você ficar lendo, pensando em outras coisas, você só está deixando seu tempo passar e está aí se enganando, né? Porque você não fez leitura nenhuma. Tá? Percebeu que não está bem, está distraído, está com sono? Olha, toma uma água, descansa um pouquinho e depois você retoma aquilo. Tá? Enquanto não conseguir fazer uma leitura boa, não adianta, né? Continuar. Bom, aqui, olha, gente, parece uma coisa tão óbvia, mas eu preciso falar. Vocês precisam escrever o nome de vocês aqui, ó, completo, nome e sobrenome, tá? Tem aluno escrevendo para mim um apelido, né? Ou então é um nome comum e reduz aí os sobrenomes intermediários e o aluno não coloca. E aí depois eu não sei que aluno que é.
né? Já aconteceu isso, não é tão constante, mas já aconteceu. Então, coloque o seu nome completinho, de preferência sem abreviar, sempre no formulário, tá? Aqui, de qual oitavo ano você é? É importante que você não erre isso também. Agora aqui, ó, qual o número do seu celular? Se você não tem celular, escreve aqui, não tenho, tá? Qual o número do celular do seu responsável? Tem aluno que está usando o mesmo número de celular que os pais, né? Para poder fazer as tarefas e tudo mais. Então, não tem problema. Uma outra opção, tem aluno que se arrumou dessa maneira. Colocou aqui o número do responsável, né? E aqui o número do responsável também. Ou seja, eu entendi que é o mesmo celular, tá? Vamos lá. Para que eu quero o número do celular de vocês? Porque às vezes o formulário chega com alguma inconsistência, ou eu preciso conversar com o seu responsável para tirar alguma dúvida, ou até mesmo com você, com o aluno. E eu não tenho contato de todos ainda. Então, o formulário acabou sendo uma forma de eu conseguir esse contato, tá? Então, tem alunos a maioria aí de vocês de oitavo ano, eu não conheço, né? Os meus alunos do ano passado eu conhecia todos, porque eles eram meus alunos desde o sexto ano. Então era mais fácil. Então eu tenho um prazer enorme de poder conhecer cada um de vocês aos pouquinhos. E sabendo o número do celular de vocês já é uma maneira, né? Bom, como eu disse agora há pouco, olha, o nosso gênero textual de hoje chama-se anotação. E olha aqui, está escrito copiar no seu caderno. Então, é aí, olha, é o título, você já coloca esse título, pode fazer colorido, do jeito que você quiser, tá? Vai aí do seu gosto, capricha na letra. E eu começo, então, também aqui esse quadro, ó, vocês vão vendo que o formulário é composto por vários quadros, né? Aqui tem um novo também, ó, copiar no seu caderno. Então, vamos lá, esse outro quadro diz o quê? Por que anotar? Né? Por que é importante anotar? Aí eu destaquei aqui 2 itens. Então, o número 1 é assim, a importância de anotar é essa. Ao anotar, fazemos um esforço de síntese. Que é isso, Pro? O que é fazer um esforço de síntese? É um esforço de você resumir, de você ir captando aquilo que é mais importante. Então, você fazendo essas anotações, automaticamente, de forma até inconsciente, você faz uma síntese, né? Você faz esse esforço de síntese. E para fazer esse esforço de síntese aí, você fica totalmente, ou pelo menos deveria, ficar totalmente atento àquilo que você está ouvindo ou àquilo que você está lendo. Então você faz esse esforço de você não se desligar, porque se você se desliga, você perde uma meia dúzia de palavras e pronto, já não faz mais sentido aquilo para você. Aí já dá um desespero de, mas o que falou? O que falou? Se é em sala de aula, por exemplo, aí você vai pedir para o vizinho, o que a professora falou? Pronto, aí você já tirou a atenção de mais um. Aí é mais um aluno que perde o que a professora está falando, né? Então, aí dando sequência, ó, quem anota entende mais, pois está sempre fazendo um esforço de captar toda a informação. É verdade. Se você não teve essa experiência ainda, faça isso, né? Vai fazendo anotações das aulas. Você vai perceber que esse seu esforço de você precisar ter atenção em tudo, não perder nada, para você ir anotando o que é mais importante, nossa, você está estudando o conteúdo sem nem perceber. E aquilo você capta toda a informação. Isso é maravilhoso, é mágico. E um segundo item que eu coloquei para vocês aqui, do porquê anotar, é porque a nossa cabeça vaga menos. O que é isso, Tô? Significa que você tem menos distrações, você tem menor possibilidade da sua cabeça viajar, você começar a pensar em outras coisas, né? Então, você anotando, você está ali, ó, preso naquele assunto, né? Você não tem distração, né? Não tem essa possibilidade, ou é menor, pelo menos, né? Anotar ajuda a manter a atenção no que está sendo dito, com menos divagações.
Quando bate o sono ou o tédio, é a melhor maneira de retomar a atenção. Gente, isso acontece com todo mundo, não é só com o aluno. Quando nós estamos estudando, né? Eu também, acontece isso comigo. Eu estou estudando, começa a dar um sono, né? Você tem que beber uma água, dar uma espreguiçada, né? Levantar um pouquinho, se você está ali há muito tempo naquele assunto, né? E se você tá ali com um lápis, né? Eu gosto de fazer as anotações a lápis. Então, se você está fazendo as anotações ali e você está bem, com bastante atenção naquele assunto, você não vê o tempo passar. Você nem percebe, né? Então, esse tédio, essa coisa de quanto tempo falta para isso acabar, né? Esse tédio, isso não acontece, né? Aí você fala assim, mas eu tenho tanta dificuldade de me prender naquele assunto. Então você tem que fazer um esforço, um exercício que você precisa fazer, de se ligar naquilo, né? Aí quando você menos perceber, você já está um aluno assim que ninguém nem precisa te orientar a pegar um caderno, a anotar, né? Ninguém precisa fazer isso. Por exemplo, nesse momento, olha, já tem aqui o título para copiar, já tem aqui esse trechinho para copiar. Será que estão todos os alunos aí já com o caderno prontos para começar a copiar? Porque eu vou dar um tempinho para vocês. Tem aluno que ainda não, né? Tem aluno que está aí nesse tédio, não vendo a hora que a aula acaba, né? Então, isso daí é você que tem que dominar, é você que tem que se controlar e colocar um novo hábito na sua vida, né? A aula começou, então eu vou prestar atenção na aula. Eu sei que é gostoso conversar com amigo, eu sei que é bacana, distrai, né? Sente falta, nós ficamos tanto tempo isolados, eu sei disso. Mas é no horário que não tem explicação, é no horário que você não tem que se manter ali firme, né? Atento para poder fazer as anotações. Passou a aula, sim, todo mundo precisa dar uma distraída. Aí sim você pode bater papo, conversar um pouquinho, né? Fora isso, mantendo a atenção ali, né? Bom, eu vou deixar aqui uns, deixa eu ver, 5 minutinhos para que vocês copiem o título e copiem essa parte. Vamos lá que eu estou esperando. 5 minutinhos, hein? Estou contando aqui. Pode copiar com caneta azul, com caneta preta. Você pode fazer o título aqui colorido, tá? Vamos lá, o título e esse pouquinho de texto aqui, ó, 5 minutos é até tempo de sobra. Vamos lá, tem gente que não começou ainda. Vamos trabalhar. Capricha na letra. Olha onde tem ponto final, olha o acento da palavra, letra maiúscula. Mais 3 minutinhos. Capricha na letra. Dois minutinhos. Quando é assim, né? O tempo passa tão rápido, né? Olha lá, falta um minutinho. E aí eu já vou dar continuidade. Ainda tem mais coisas para vocês copiarem aí. Vamos lá, tá acabando o tempo. Vamos lá. Ó, e tem uma coisa importante.
Não é para pegar o caderno do amigo para falar, eu não copiei tudo, me empresta aí que eu preciso terminar. Não pode, tá? Então, eu vou aproveitar aqui até para reforçar isso. Vou frisar bem isso. Não pode emprestar borracha, lápis, caneta, material nenhum, tá? Caderno também não. A máscara tem que cobrir nariz e boca. Não é só a boca e não é o queixo, tá? Tem gente que precisa arrumar a máscara. Álcool em gel, né, nas mãos, água e sabão, mantenha a distância de 1,5 m, não aglomerem, tá? Então, se você não conseguiu terminar, depois você vai ter que pegar o conteúdo do formulário para você terminar, tá? Aí você vai precisar de uma linha do título, aí pula uma, depois tem o subtítulo, porque anotar. Talvez você vá usar aí mais umas 4, 5 linhas, tá? Nós vamos ter aqui um outro quadro que também é para ser copiado no caderno, tá? Tem aqui a indicação. E eu vou, então, ler e vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Contextualização. Uma maneira de retomada de estudos é através do resumo. O resumo, gente, é uma forma de você estudar também, né? E é através de anotações que você fez anteriormente, tá? Resumo é um gênero textual muito presente em situações escolares. Existe mais de um tipo de resumo. Há aqueles que detalham os conteúdos e os pontos de vista, e aqueles mais gerais. Porém, todos precisam identificar as informações essenciais que derivam do texto original. Construímos resumos o tempo todo no nosso cotidiano. Isso é verdade. Vocês vão ver isso agora, ó. Isso acontece ao relatarmos o que aconteceu de importante no dia, quando falamos para o colega como foi uma festa a que ele não pôde ir, quando apresentamos um seminário, no momento de elaborar uma síntese de um livro ou de uma obra de arte, por exemplo, né? Lemos resumos para escolher se assistiremos ou não a um filme e ou seriado, para comprarmos ou não um livro que nos chamou a atenção. Até mesmo para saber sobre um produto, buscamos informações de nossos conhecidos e nos sites da internet, né? Então, até para comprar um livro, nós vamos lá na contracapa e nós temos, né, algo assim, bem resumido sobre, lógico, né, não conta até o fim, mas para fazer com que a gente tenha uma ideia do que se trata e se aquilo vai despertar o interesse ou não de leitura, né? Bom, agora eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos para vocês copiarem esse quadro aqui. Vamos lá, valendo, hein? Capricha na letra. Pode pular uma linha só do último que você copiou e dar sequência, tá? Se não quiser escrever contextualização, não precisa. Vamos lá, eu já economizei para vocês. Eu estou copiando aqui também para ter ideia do tempo, hein? Não perde tempo, gente. Vamos lá. Eu já estou no meio do primeiro parágrafo, hein? Primeiro não, segundo.
Vamos pro terceiro parágrafo, hein? Vamos lá. Não pode perder tempo, hein? Se ficar olhando para um mosquitinho que passou, vai perdendo tempo, não vai conseguir copiar. Ó, acabei o terceiro parágrafo, hein? Tô indo por último. Quem será que tá comigo aí? Tô lá, ó. Lemos, resumos. Capricha a letra. Ó, eu terminei, tá? É para copiar aquelas letrinhas lá de baixo, elaborado pela professora Silene Félix para a atividade do Centro de Mídias de São Paulo. Gente, como eu coloquei isso no formulário, eu preciso indicar de onde eu tirei, tá? Então, se vocês conseguirem aí, tiver um tempinho para copiar, ótimo. Eu não consegui terminar de copiar. Calma. Eu vou enviar isso por formulário também, tá? Então, até quem tem o celular em sala de aula, pode depois pegar, né? Sem atrapalhar a aula de ninguém. E vai ter o acesso ao formulário para terminar de copiar, tá bom? Mas eu acredito que a maioria conseguiu. Olha, eu fui copiando junto para ter ideia do tempo, tá? Então, vamos lá. Agora, tem aqui outro, mas esse é tão rapidinho de copiar. Esquema, uma estratégia de estudos. Agora, veremos como podemos utilizar de forma eficiente um esquema. Cada indivíduo tem um método próprio para esquematizar um texto. O importante é saber buscar a informação de maneira rápida, concisa e coesa. Então, aí tem alguns exemplos, né, de estratégias de estudo. Olha, marcações, então grifos, que é aquela que nós falamos, vou grifar, né, geralmente com marca-texto. Tem mapa mental, marginálias, palavras-chave, resumos, anotações, paráfrases e citações.
Aí já estou imaginando o desespero de alguns aí, o que é isso, o que é aquilo, nunca ouvi falar, né? Mas primeiro vocês vão copiar esse pequeno texto, e vou dar aí para vocês uns 3, 4 minutinhos. E por quê? Conforme eu for explicando cada um desses daqui, vocês vão conseguir ir anotando, aí vocês já vão exercitar o gênero textual de hoje, que é a anotação. Vocês vão anotando aqui à frente, até se quiser pular uma linha ou duas aqui, para você escrever o que é cada um deles. Ou por que você já não deixou escrito o que é cada um? Justamente porque vocês vão exercitar esse poder de fazer anotação. Vocês vão ter de me ouvir com atenção, tá? Para você anotar com as tuas palavras o que você entende de cada um. Olha, enquanto eu estou falando isso, tem gente que já começou a copiar, ó. Já está quase nessa listinha. Vamos lá, pessoal. Estou esperando aí Esse é bem pequenininho para copiar, pouco tempo. Estou copiando também. Vamos lá. O Pro é para copiar esse esquema, uma estratégia de estudos? É claro que sim. Vamos lá. E ainda tem que caprichar a letra, hein? Senão não adianta, depois você nem vai entender o que você escreveu. Vamos lá. Eu já estou escrevendo mapa mental. Pronto. Vamos seguir. Pro, só um minutinho, pelo amor de Deus, não acabei. Tem calma. Vocês vão receber pelo formulário, tá bom? Tudo do jeitinho que está aqui, tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vou deixar um pouquinho aí. E aí, quem não terminou já vai copiando enquanto eu vou falando, tá? É assim. Eu agora vou dar um exemplo de cada estratégia aqui, ó, de estudo. Todos fazem parte do gênero textual anotação, tá? E eu coloquei um exemplo de cada um e eu vou explicar o que é, tá? O que cada um é, como que é essa estratégia de estudo, o que é que faz, né? No que ela ajuda. E vocês, cada um aí no seu caderno, vocês vão anotando aqui na frente. Pode pôr 2 pontinhos e você vai escrever, pode ser a lápis, né? Eu costumo fazer as anotações a lápis, porque se erra, eu acho muito feio ficar rabiscando o caderno. Errou, apaga rapidinho e arruma. Então, você vai precisar agora exercitar. Como eu falei lá, né, anteriormente, você vai precisar agora exercitar a sua atenção. Você vai ter que me ouvir e você vai captar toda a informação que eu passar e você vai abstrair, você vai tirar a informação que para você aí é mais importante, você vai formular
a tua explicação para você anotar. E essa sua anotação, ela precisa ser eficiente para depois, quando você for pegar o seu caderno para você estudar, para você ler, para você retomar, você vai precisar entender o que você escreveu. Então, a sua anotação vai ter que ser eficiente para isso. Quando você for pegar o seu caderno, alguém ou seu responsável vai olhar a sua lição para assinar depois, vai olhar, vai falar, marcações e grifos, o que é isso que você escreveu aqui à frente? Nossa, não faço ideia. Aí ele pergunta para você, você olha e fala, também não entendi? Não sei. Aí isso não funcionou. Significa que você não trabalhou direitinho. Então, vocês vão ter agora a oportunidade de vocês exercitarem esse gênero textual, essa estratégia de estudo que é ouvir, né, vai processar tudo isso, até chegar numa anotação que as pessoas entenderiam. Qualquer pessoa, qualquer leitor conseguisse entender aquilo que você colocou ali, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos seguir essa sequência aqui, ó, tá? Vamos começar com as marcações e os grifos, olha. Aí eu coloquei até uma foto para você aí. Então, muita gente tem uma dificuldade muito grande de decidir o que é que vai marcar do texto, né? O que é que vai colocar como mais importante do texto? Veja, essa pessoa está aqui fazendo as marcações, né? Logicamente, precisou ler. É lógico, não é? Não vai ver a palavra mais bonita, a palavra maior para destacar. Não, ela tem que ler e saber o que é essencial. Ou seja, o que é que não poderia faltar naquela frase, naquele texto. Vai pegar aquilo que não pode ser tirado de jeito nenhum, porque acaba com a informação que quer passar. Né? Aí sim vai decidir qual trecho ou que palavra vai marcar, vai grifar com assim, em destaque, né? Pode ser com uma caneta, marca texto. Quando nós começamos a criar esse hábito, nós ficamos com a impressão de que nós não vamos conseguir. De repente você olha para o texto, você grifou tudo, você marcou, destacou tudo, né? Isso acontece. Aconteceu comigo, vai acontecer com muita gente, né? Até chegar assim, até um hábito, né? Uma facilidade maior, tá? Apenas com o hábito é que você vai ver se você foi eficiente nisso. Depois que você fez a primeira vez, a segunda, você fez as marcações, grifou, destacou, você vai no texto e veja se você fez aquilo de maneira eficiente. Se aquilo, você lendo apenas essa parte que você destacou, se ela te faz entender o que o texto queria passar para você, a informação, tá bom? A minha cachorra tá querendo assistir a aula junto, olha aí. A aula em casa é assim, né? A escola Emília vem na casa da gente e o barulho da casa da gente vai para a escola. Isso é assim mesmo. Vamos lá agora. O mapa mental. Eu acho esse, assim, para mim, é maravilhoso. As pessoas que têm aquela facilidade de guardar uma imagem, né, na cabeça, aquela que assim tem a memória fotográfica, isso é muito bom. Então, de um texto, o que a pessoa fez? Ela foi tirando, né, pôs o título em destaque aqui no meio, né? E aí ela foi tirando. Quais são as funções da linguagem? Função conotativa, apelativa, pôs uma setinha. Depois, outra função, emotiva, expressiva, pôs a setinha. Outra função, referencial, cognitiva, outra setinha. Né? Assim ela fez com todas as outras funções. E reparem que é tudo muito colorido e dinâmico. Então, usou uma cor diferente para cada função. Se você guardar isso assim na sua cabeça como se fosse uma fotografia, no momento que você precisar dessas informações, você não vai ter o prazer de ter o texto todinho, né, na sua cabeça. Nem dá para você fotografar o texto e colocar na sua cabeça. Mas esse mapa mental, ele fica fácil de você, fica mais fácil de você gravar na sua cabeça. Se depois que você fez isso, você fechar os olhos, você vai começar a lembrar, poxa, lá no cantinho de cima, lá no esquerdo, eu coloquei tal coisa, foi em vermelho que eu escrevi. O que eu escrevi em vermelho lá? Né? Aí isso vai te ajudar. Se não for
para você guardar isso na sua cabeça, pelo menos para consultar, né? Vai facilitar bastante a consulta. Então, resumindo, o que é um mapa mental? É uma ficha de estudos que te dá uma visão geral do tema e te ajuda a fixar os pontos mais importantes da matéria. Agora, então, vamos para o próximo. Próximo, tá aqui. Marginalia, né? Tem gente que fala, meu Deus, que nome é esse, Pro? Mas o próprio nome já diz, olha, marginalia é aquilo que é escrito à margem. Marginalia, margem, olha, escrito tudo aqui, as margens, vê? Olha, e também usou aqui as marcações, os grifos, olha. Não foi com marca-texto, mas foi com caneta, também vale, ó. Não é? Olha, tem aqui a setinha, que lembra um pouco o mapa mental, mas não é um mapa mental aqui, não. Não é? Então, olha, tem as marcações, os grifos e aqui as marginálias, a marginália, né? As marginálias, que são várias anotações que tem aqui à margem de cada página. Então, marginália o que é? Um conjunto de anotações da margem de um livro, de um caderno, né? Então, vamos aqui para o nosso próximo. Palavras-chave. É uma maneira também de você usar as marcações, os grifos, né? Porque você vai lá no texto e você vai destacar as palavras-chave, aquelas. Do que esse texto fala, do que ele trata, né? Então, por exemplo, o nosso aqui, gênero textual, anotação. Então, onde você vê no texto aqui alguma coisa que se trata disso, você já vai lá e destaca, né? Então, o que eu destacaria aqui? Marginália, mapa mental, né? Resumo. Isso daí tem tudo a ver diretamente com o nosso gênero textual de hoje, né? Um lugar que é interessante, que usa muito a palavra-chave, é no Google. Quando nós queremos fazer alguma pesquisa, nós colocamos a palavra-chave no Google e Enter, pronto, já sai tudo em relação àquilo, né? Então, com esse exemplo do Google, já fica fácil de você entender o que é a palavra-chave. Então, é uma palavra que resume os temas principais de um texto. Através de uma palavra-chave, nós podemos identificar ideias, os temas importantes, né? Até para servir como referência de uma pesquisa, né? Agora, nós temos aqui os resumos e as anotações. Aqui, coloquei até um exemplo, né? E olha que lindo esse resumo, gente. Tá perfeito, né? Então, o que a pessoa fez? Um texto maior. Talvez essa pessoa tenha destacado, tenha feito né, com os grifos e pegou os trechos mais importantes e daí fez aí um resumo. O resumo não é assim, como muito aluno fala, né? Eu vou copiar o primeiro parágrafo, eu vou pular o segundo, o terceiro, depois eu copio o quarto. Isso não é resumo, né? Ele fica sem coerência, sem coesão, né? Você não consegue entender a sequência das ideias. Então, você precisa realmente ir destacando o que é importante através das marcações, dos grifos, e depois você vai formulando as tuas frases. Então, por exemplo, de um texto de 4, 5 parágrafos, você muitas vezes consegue, com um parágrafo, resumir aquilo. De que maneira? Você olhou as suas marcações do que é importante, né? Então, você, através das anotações, que você vai colocando as ideias que são as mais importantes, ou até a anotação não é só isso, você pode até anotar ao lado coisas que você não entendeu e que você quer pesquisar, para você não esquecer. Então, a anotação serve para isso também. Alguma coisa que você não entendeu, palavra que você não entende o significado, também, né, serve para isso. E aí, o resumo, eu tenho uma técnica de resumo que eu me lembro de quando eu era aluna, que é assim. Eu tirava, eu grifava aquilo que eu poderia tirar. Aí, eu tinha depois uma visão daquilo que sobrou. O que sobrou era o mais importante. Então, eu ia conectando, usando conectores para juntar as ideias. Depois eu fazia uma revisão das minhas frases e dava bem certo. Era bem legal. Mas cada pessoa vai se identificando com uma maneira, né? A paráfrase é o seguinte: é um texto
que procura fazer, assim, procura tornar mais clara a mensagem, tornar mais objetiva a mensagem. Vamos dizer, aqui, olha, o Bento Nascimento, ele escreveu esse texto. Aí eu achei que aqui tem palavras muito difíceis, eu quis escrever as mesmas ideias do Bento Nascimento, mas com as minhas palavras. Aí dessa forma, eu faço uma paráfrase. Então, olha aqui, ó, vou pegar o título, só o exemplo. Ai, que moleza no corpo. Aí aqui 2 alunos, ó, a Isabel e o Alifer, fizeram. Ai, que fraqueza nos membros, né? Aqui, uma vontade de me estender no chão, um desejo de deitar no piso. Ou seja, disse a mesma coisa com outras palavras, mas você respeitou a ideia do texto original. Isso é uma paráfrase. Também é uma forma de estudo muito importante. Aí, aqui, nós temos a citação. A citação é uma ferramenta que nós usamos para dar mais credibilidade ao nosso texto. Então, por exemplo, um repórter vai contar algo que aconteceu, né? Uma notícia fresquinha, né? Um jornalista vai colocar no jornal uma revista fresquinha, acabou de acontecer. O que é que ele fala? Ele não pode colocar a opinião dele, mas ele pode pegar alguém que passou pela situação, que presenciou, pega um depoimento daquela pessoa e vai inserir esse trecho exatamente de forma fiel mesmo, respeitando as palavras que a pessoa pronunciou naquele texto. Então, por exemplo, aconteceu na avenida tal, um acidente assim, 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 né? Dá detalhes, né? E então, segundo fulana de tal, presente na cena do acidente, abre aspas, coloca o que a pessoa disse, fecha aspas. E tem que ter o nome da pessoa, a idade dela, muitas vezes, né? Na maioria delas. Então, essa fala da pessoa, ela serve para confirmar aquilo que o jornalista contou do que estava acontecendo ali. E eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, quando nós colocamos uma citação, nós temos que colocar aspas para dizer essas palavras não são minhas. Eu estou usando palavras de outra pessoa que pensa como eu, que quer comprovar algo que eu também quero, que já pesquisou o que eu estou pesquisando, ou presenciou o que eu estou mostrando, o que eu estou contando, né? E nós temos que dizer quem é essa pessoa. Inclusive aqui, ó, o ano, em que página do livro e tudo mais, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Na nossa próxima aula, eu vou dar continuidade ao que eu propus aí no formulário, no roteiro de estudos, tá bom? Recebam meu carinho, um abraço virtual, porque por aqui pode, e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus e cuidem direitinho. Beijo da Pro.